Todo mundo gosta de algum personagem, pode ser ele um vilão bem escrito ou até um NPC que não tem nada demais, mas que por algum motivo nos cativa. O problema é quando ele morre ou simplesmente é tirado da história, pois mesmo ele tendo um final digno, por assim dizer, o público quer de volta. E às vezes esse desejo chega aos ouvidos dos criadores dessas respectivas obras, então trazê-lo de volta não parece uma ideia tão ruim, mas isso só depende da execução. Então hoje eu vos apresento 6 personagens tão populares que não conseguiram permanecer mortos. A saga Star Wars tem muitos personagens memoráveis até hoje, personagens muito amados pelos fãs, eu me incluo nessa, eu amo os personagens Star Wars. E em 1999 foi lançado o filme Ameaça Fantasma, que não foi lá grandes coisas na época, mas ele nos apresentou pela primeira vez um usuário de sabre de luz duplo, Darth Maul, um personagem que quase não tem diálogos ou personalidade no filme, que, alerta de spoiler, ainda teve seu corpo partido em 2 pelo Jedi Obi-Wan Kenobi no final. E cara, pô, ter o corpo partido em 2 parece ser um final bem definitivo, né? No entanto, o personagem conseguiu ter uma popularidade boa. Acredite se quiser, eles conseguiram trazer ele de volta. Na série Clone Wars de 2008, que também é canônico com os filmes, é revelado que Maul sobrevive. E a partir daí ele vira um dos antagonistas principais da série, até o momento em que ele é vencido por Darth Sidious e sumir. Eu não vou matar você. Eu reservei outra utilidade para você. Mas, novamente ele volta em Star Wars Rebels, roubando novamente a cena como sempre pode. Foi lá que ele finalmente teve seu fim, novamente pelas mãos de Obi-Wan Kenobi no deserto de Tatooine. Eles têm lá um combatezinho bem curto, Obi-Wan acaba cortando o Darth Maul. Cara, até onde se podia saber, aquela ali foi a última aparição dele. Morreu, acabou, não volta mais. Pô, é isso aí, Darth Maul, é nós que voa, vamos pro próximo personagem bom. Não, eles deram um jeitinho de trazer o personagem de volta de novo. Clone Wars, que até então havia acabado em 2014 na sua 6ª temporada, voltou do nada em 2020 para uma 7ª e última temporada para cobrir algumas pontas soltas. E adivinha quem voltou junto? Não tá na minha hora, irmão. Pois é, o cara que foi aplaudido quando apareceu no trailer. Maul volta, tem um dos grandes momentos de destaque dessa temporada, cara, só pesquisar aí no YouTube Maul Rampage que você vai saber do que eu tô falando. E novamente o personagem desaparece. Agora sim, né? Acabou. Em 2026, Maul ganha sua própria série. Maul Shadow Lord traz de novo esse personagem que todo mundo ama antes dos eventos de Star Wars Rebels. E cara, essa série é muito boa, não tem como. Pra você ter noção, essa série foi tão boa que apresentou o personagem de uma maneira tão magnífica. Tem boatos que eles querem dar um jeitinho de ressuscitar o cara, como se ele não tivesse morrido pro velho Ben Kenobi lá no deserto de Tatooine em Star Wars Rebels. E você pensa, né? Pô, o personagem morreu há mó tempão, mas sempre volta, deve ser mó merda. Não! Porque a linha do tempo de Star Wars é muito grande. Isso permite explorar histórias e momentos dos personagens que nunca apareceram em tela ou que foram só levemente mencionados. E isso foi uma sacada genial para manter, de certa forma, o personagem vivo. O cara morreu em 1999, volta até hoje em 2026 com uma 2ª temporada prevista pro próximo ano. Mano, é absurdo o quanto que esse personagem é popular. Darth Maul voltou várias vezes por causa da sua popularidade, mas por mais que ele queira, uma coisa que não volta é seu cabelo. Ao invés de continuar com essa careca parecendo a Estrela da Morte, pra ser honesto, parecendo com todos os planetas de Star Wars, mas não é o melhor jeito de tratar do problema das quedas de cabelo. Sabe qual é a melhor parte? É que você pode fazer esse teste sem nem mesmo sair de casa, cara. Você pode fazer agora aí no seu celular. Você não tem calvície? Ah, no seu pai, hein? Duvido se ele não vai amar essa palavra. Grátis. A avaliação do seu cabelo é gratuita. Basta você responder um questionário e um médico real, nada de Android GPT, irá avaliar seu caso individualmente e definir o melhor tratamento de acordo com sua calvície. Alguns vão dizer que é só mais um produto que não entrega nada, mas eu digo que pra você isso é uma nova esperança. Eu entendi a referência. Caso esteja interessado, tome 40% de desconto no seu primeiro pedido com frete grátis. Dia dos Pais está chegando, então que tal surpreendê-lo com a Manual de presente? Até o dia 13/8, quem comprar o pacote de 6 meses da Manual ganha um cartão presente NetShots de R$100 pra gastar como quiser. Você pode acessar isso aí por esse QR Code aqui do lado, é só pegar o celular lá, pá, escanear, pronto, acabou, já abre a página que você tem que ter. Se você não quer abrir pelo QR Code, tem link na descrição, tem link no primeiro comentário fixado, é só apertar, já entrou, acabou, meu irmão. Você e seu pai não tem desculpa pra poder continuar calvo. Já tá calvo mesmo, que te custa ir lá tentar, é de grátis, a tentativa é grátis.
animes são conhecidos por terem muitas mortes trágicas, entre elas tem o Ace, tem também o cara lá da Tropa de Exploração, porque eu não vejo muito anime triste, né, então não tô conseguindo lembrar muito. Entre elas está a morte do Jiraiya, que foi uma das mortes mais tristes de Naruto, e todo mundo que é fã dessa obra gostaria que ele voltasse da vida de algum jeito. Então, né, eu acho que o pedido de vocês foram atendidos, porque para saciar a saudade dos fãs e trazer um personagem popular de volta, a história encontrou uma saída pela ficção científica. Clone. Em Boruto surge um membro da organização Kara chamado Kashin Koji e usa os mesmos jutsus do Jiraiya, como o Rasengan e a invocação dos sapos. Tem um estilo de luta idêntico e o mesmo estilo de cabelo. Nossa, quem pode ser, não é mesmo? Mais tarde é revelado que o cientista amado usou o DNA do Jiraiya para criar um clone modificado geneticamente. Foi o meio termo que os roteiristas acharam para trazer o carisma do Jiraiya de volta sem estragar o legado de uma das mortes mais marcantes do anime. E cara, sinceramente, foi uma boa ideia. Legal e bonito. Mas essa não foi a sua única volta. Em Boruto Naruto Next Generations, os personagens Boruto e Sasuke são levados ao passado, onde encontram o Jiraiya, não um clone, não um flashback, mas o original vivo e com o carisma de sempre. Ou seja, dessa vez eles conseguiram trazer o personagem inteiro pra tela de novo. Tá, tudo bem, Jiraiya não teve tantas ressurreições assim, principalmente se comparado ao Mou, mas com certeza a popularidade que ele tem pode trazê-lo de volta a qualquer momento, como uma história prequel, flashback ou até mesmo uma história não canônica. E por enquanto, os artifícios que eles usaram pra trazer o Jiraiya de volta até que funcionam, porque vai ter uns nessa lista aqui que as desculpas é muito ruim. Se for pra falar de personagens que morrem mas voltam à vida por causa da sua popularidade, poderia facilmente dizer Marvel ou DC, já que lá no mundo das histórias em quadrinhos, todo mundo morre mas sempre volta à vida. Meu Deus, Carol, você voltou dos mortos? De novo. Mas os filmes também não estão muito longe disso, porque o Deus Atrapace não consegue permanecer morto, sua popularidade não permite. A saga de filmes do Thor não são lá grandes coisas, só o Ragnarok funciona. Nossa, o Amor e Trovão é uma merda. Mas é certo que o ator que interpreta o Loki funciona melhor no primeiro filme do que o próprio Thor. Ele é muito mais carismático. Pra quem não se lembra, no primeiro filme, Loki cai para a morte, mas volta na cena pós-créditos. Em 2012, ele faz seu retorno como vilão do filme dos Vingadores. Quando é derrotado, ele só volta a aparecer no filme do Thor, Mundo Sombrio, que é morto por alguém lá que, putz, ninguém se importa porque esse filme é muito ruim. Esquece essa merda aí. Mas novamente o filme mostra no final que o Loki não morreu. Até aqui tudo bem, afinal ele não morreu de fato, sempre foi revelado que ele estava vivo, e isso faz parte da sua personalidade de trapaceiro. Mas isso vai mudar, porque em Vingadores Guerra Infinita, Loki é morto pelo Titã Louco, morte que realmente foi verdadeira, por incrível que pareça. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar também, mas eu lembro que na época tinha muita gente falando que ele não morreu. Estavam teorizando que dava pra ver uma sombra similar dele no fundo da cena, afinal não seria a primeira vez que ele engana a morte, mas dessa vez realmente foi real. Desta vez sem ressurreições. Ou será que não? No filme seguinte, vemos toda uma jornada envolvendo viagem no tempo que altera alguns eventos, com o Loki pegando o Tesseract e teletransportando pra algum canto aí. Ele só volta a aparecer na sua própria série, sendo capturado pela TVA. E se um Loki é bom, imagina vários. Aqui temos Loki fêmea, Loki moleque, Loki Lacoste, Loki ladrão, Loki 12, etc. A série pra mim é bem esquecível, sinceramente. Eu lembro só do final, que foi muito bom e olhe lá, mas o que importa é que deram um jeitinho de trazer o Loki de volta e assumir o protagonismo. E cara, com certeza ele vai voltar a aparecer futuramente. Mas esse aqui, em específico, é um caso bem light se comparado ao próximo. A saga Jogos Mortais tem um total de 11 filmes, e na minha opinião, só uns 4 presta e olhe lá, porque, mano, é muito ruim. Mas o fato é que quem carrega esse filme nas costas é o John Kramer, o Jigsaw, o cara por trás desses jogos. No entanto, olha só, ele morre no terceiro filme. E tem 11... E morreu. Pensa nos caras que devem ter se arrependido horrores. Esses são os produtores do filme com a decisão de matá-lo, porque como ele é a cara dessa saga, como continuar sem ele? Simples, não continua. Mas a saga ainda traz dinheiro, então precisamos continuar. Como eles resolveram esse problema? Flashbacks. Jogos Mortais são cheios de flashbacks. Se você reclama de Naruto, meu amigo, que é sacanagem. Flashbacks e mais flashbacks de Kramer antes da sua morte para poder mantê-lo vivo de alguma forma nos filmes. Cara, chega a ser patético como o único personagem que carrega o filme é um personagem morto. Tadinho dos outros personagens. Por muito tempo os filmes continuaram com essa ideia de flashbacks ou algumas fitas gravadas de antes da morte do personagem, mas eram filmes que não iam bem nas críticas. Muito chatos, facilmente esquecíveis, além de aos poucos estragarem o personagem dando os vários retcons em sua história de origem. Mano, os caras mataram ele no terceiro filme e conforme ele ia aparecendo todo o filme eles voltavam atrás na sua história e alteravam alguma coisa. Mano,
Deixa o personagem em paz, deixa ele descansar quietinho, já mataram ele. É só não continuar com a saga, pô, já tomaram a decisão errada. Eu fiquei bolado, porque eu gosto dessa saga, tá ligado? Mas, dito tudo isso, alguma coisa muda em Jogos Mortais 10, onde eles não quiseram fazer mais flashbacks, mas trazer o personagem inteiro contando uma história prequel. Aí você pensa, né, pô, agora trouxeram o personagem inteiro, deve ter sido uma merda. Não. Foi muito bom, foi facilmente um dos melhores filmes de toda a saga, porque a história é totalmente focada nele. E na minha opinião, como eu já disse, ele é o único personagem que presta, então cara, mano, esse filme é muito bom. Outros tem uma pegada bem diferentona dos outros, obviamente tem toda aquela questão dos Jogos Mortais e tal, mas tem uma historinha de fundo ali que te prende também. Mano, é muito bom. Realmente eu espero que se for pra poder trazer o personagem de volta à vida, que seja em prequels, porque chega de flashback, ninguém aguenta mais. Como eu tinha dito, Darth Maul morreu, mas deram um retcon na sua morte para continuar trazendo mais do personagem. Mas em Star Wars tem outro personagem que morreu há muito tempo, mas toda vez que volta a aparecer, é certo que vai dar bom. Darth Vader é o maior vilão da cultura pop, pode pesquisar, não sou eu que tô inventando. E como eu disse no vídeo do porquê ele é tão memorável, ele morreu no filme de 83, mas sempre continua voltando até hoje, seja em séries, jogos, filmes ou séries de animação. Que como vocês bem sabem, a ordem de lançamento de Star Wars é um pouco bagunçada, muito bagunçada. Eles lançam uma trilogia, aí depois eles lançam uma trilogia contando a história antes dessa trilogia, depois lançam um filme no meio das duas trilogias, vai depois lançar um filme que conta a história depois da outra trilogia. É muita bagunça na ordem de lançamento, mas cronologicamente faz sentido. E cara, essa é a desculpa perfeita pra continuar trazendo mais dos personagens, como Maul e Vader, porque é só abordarem uma história antes das suas respectivas mortes. Fala sério, tem coisa melhor do que Darth Vader farmando aura? Não tem, cara. Mano, é sempre um espetáculo quando ele aparece. Os fãs amam, a Lucasfilm ganha dinheiro, todo mundo ganha. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. E ainda faz uma parceria com o Maul, acredite se quiser, porque na série Shadow Lord, Vader aparece no final da temporada para enfrentar o Maul, sendo aquele grande final boss, cara. E cara, mano, que momento lindo, maravilhoso. Mas fato é que Vader morreu, mas ele vai ser o personagem que sempre vai voltar, mano. Não tem como. Você está tão linda quanto no dia que eu te perdi. Quando o assunto se trata de ressurreição, talvez Dragon Ball seja o rei. O Goku já morreu e ressuscitou umas 2 vezes, o Kuririn lidera com 5 mortes e ressurreições. Mas afinal, né, quem liga pra isso? Não é como se Dragon Ball fosse um anime pra se levar tão a sério. Dito tudo isso, fica meio na cara porque ele tá nesse vídeo. Mas eu tô aqui não pra falar dessas ressurreições aí dentro do anime e tal, eu tô aqui pra falar de uma situação em particular. Pois caso algum de vocês não saibam, o próprio Akira Toriyama revelou que o Goku deveria morrer definitivamente e todo o protagonismo iria para o Gohan. Eu não sabia dessa, tá? Me pegou desprevenido. Akira Toriyama planejou a saga de Cell para ser a despedida de Goku. O herói se sacrificou, o Gohan assumiu o manto de defensor da Terra. O plano do autor era fazer o Gohan ser o protagonista definitivo dali pra frente. Então o que deu errado? Nossa, o que será que deu errado? Simples, o público não curtiu. No início da saga Buu, Gohan chegou a liderar, mas a rejeição silenciosa do público e a pressão dos editores pesaram. Tinha cartas e pesquisas de popularidade de revistas que mostravam que não estava dando certo. O próprio Toriyama admitiu em entrevistas que tentou colocar o Gohan no papel principal, mas sentiu que, em comparação ao pai, a personalidade dele não se encaixava tão bem para carregar a história. Resultado, Goku ganhou permissão para voltar dos mortos e reassumiu o topo do protagonismo. Que Goku sempre foi invencível a gente já sabia. Mentira, eu acho que o Saitama caceta ele. Do nada. Mas a sua popularidade o faz transcender o nosso próprio mundo, já que sem ele, Dragon Ball morre, então eles não podem matar o Goku de forma definitiva. Esses foram os personagens que eu consegui lembrar, sei que deve existir mais, eu acabei lembrando de alguns durante o vídeo. Escreva nos comentários quem vocês acham que faltou aí. Não se esqueçam de se inscrever, hypar o vídeo, comentar qual possa ser o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima, falou!